Bom dia a todos, para aqueles que estão nos acompanhando ao vivo. O programa Dimensão Espírita começa neste momento. Como vocês veem aqui ao meu lado, nós temos a visita do Marco Antônio, lá do Chico Xavier de Criciúma. Eu digo lá porque nós estamos transmitindo aqui de Sara, né? Porque se a gente estivesse ali do lado... É verdade. Bom dia, Marco, tudo bem? Bom dia, Marco, bom dia a todos. Marco, não tem o S. Não tem o S, não tem S. Tudo bom? Tudo na paz, né? Estamos aqui, é um prazer enorme estar mais uma vez aqui com essa dupla. Batman Robin, quem é o Batman é você, né? E o tema do programa de hoje, a gente sempre, claro, né? Que é assim, natural que seja, né? O convidado é que escolhe o tema. E o Marco escolheu um tema chamado fé. Muito interessante e um dia muito importante como hoje, né? Hoje nós estamos transmitindo o programa no dia de finados, dia de feriado. E essa fé, na verdade, tem a ver com tudo na nossa vida, né? Vamos começar do começo, Marcos. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo e traz uma passagem de Mateus, São Mateus, né? Que diz o seguinte, acho que não precisamos ler ela toda, vamos pular para a parte final ali, que diz assim: pois em verdade eu vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Todo mundo conhece essa passagem, mas pouca gente reflete, né? Muito pouca gente reflete sobre esta passagem. A primeira reflexão que se pode fazer aqui, Marcos, é com relação, né, à fé, à confiança em nós mesmos, né? Não vamos, por enquanto, falar em fé religiosa, vamos falar a confiança em nós mesmos. Aí você estava me relatando uma história sobre isso ainda há pouco e eu achei interessante, né? É verdade. Posso relatar a história? Ah, deve relatar, porque senão o pessoal vai ficar curioso aqui saber o que é que nós conversamos lá, e aí, por que vocês falaram não botaram no ar? Pode contar a história. Bom, semana passada estava vendo um programa, né, que é Em Busca de Deus, se não me engano o nome, com o Morgan Freeman, e ele abordou um empresário num país africano, muito pobre, uma região de guerra civil, de guerra entre etnias também. E ele muito jovem, ainda criança, começou a trabalhar e, enfim, ele acabou constituindo uma empresa, ficou bem sucedido, né, e foi uma espécie de exceção naquele universo de miséria, de dor, de angústias, de conflitos. E estava bem sucedido, por volta dos seus 30 anos, um dia, mas ele sempre foi muito religioso também, frequentava um determinado credo. Um dia ele estava chegando em determinado local e 4 adolescentes o abordaram pedindo um valor financeiro, porque estavam com fome e tal, e ele olhou para os guris e disse assim: olha, eu não vou dar para vocês, porque eu desde criança trabalhei. Se vocês trabalharem, vocês também vão conquistar o que é de vocês. E aqueles meninos, aqueles adolescentes, naquele momento ficaram revoltados, quebraram o vidro do carro dele, que era uma picape, enfim, arranharam o carro. Ele ficou muito angustiado com isso, pegou o carro, saiu, foi para o campo, ficou ali meditando, mas por que aconteceu isso? Nunca fiz mal para ninguém. Nunca fiz mal para ninguém, mas, enfim. E os anos foram se passando e o rosto daqueles 3 guris não saíam da memória dele. Passaram 10, passaram 15 anos, em dado momento, ele já na minha idade, aquilo o angustia muito, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas ele orava muito e ele pediu uma inspiração. E nesse momento ele sentiu aquilo e ele montou uma comunidade, né, acolhendo pessoas muito pobres, famílias, construiu escola, fez uma espécie de, enfim, uma região meio, não vou dizer como do Divaldo ali na Bahia, mas ele fez um local onde ele acolhia muita gente, dava instrução, dava escolaridade, eles plantavam, comercializavam, enfim, começou a dar uma qualidade de vida, uma dignidade para essas pessoas. Em dado momento, estava tudo indo muito bem e veio uma seca enorme, 2 anos sem chover, e daí todo mundo começou a pensar em se mudar dali, e aquilo também o angustiou muito. Poxa, tanto trabalho, né? Tanto trabalho, essas pessoas agora já são minha família, eu as amo profundamente, como é que eu vou fazer? E um dia, ele orando muito, ele estava caminhando pelo terreno, e em dado momento ele parou no local e veio aquela inspiração: aqui tem água. E ele teve a certeza legítima, assim, né? E do ponto de vista da religião dele, Deus falou comigo.
aqui tem água. Ele chamou a comunidade, vamos cavar e tal, fazer um buraco. O pessoal, não tem nada aí. Já fizeram prospecção na região toda, não tem nada, mas não. Começou a cavar, começou 1 metro e nada, e o povo meio desanimado, mas ele tinha certeza que tinha 2 metros. Quando chegou lá por volta de 4 metros é que a água apareceu. E a água apareceu e mudou a vida dessas pessoas. Então, essa confiança, essa certeza, né, de que tu está no caminho certo, independente das adversidades, desde que, obviamente, seja inspirado, né, e que esteja nos moldes, né, evolutivos, da cosmoética, enfim, os princípios de Jesus, essa confiança que nos falta muitas vezes, e ele teve isso. Muitos de nós temos desanimar, né? Cavou 1 metro, cavou 2, cavou 3, quer saber, isso aqui foi só uma viagem minha. Já eu fiz o que pude. Exatamente. A minha parte eu já fiz, como diz o sujeito. Muitos vão dizer, Deus me abandonou e tal, aquela coisa toda, mas não, né? Teve a confiança e foi. Confiar em si mesmo é o primeiro passo para te ultrapassar as suas mazelas, os seus vícios, os seus problemas, né? Se a pessoa não confia em si mesmo, ela precisa de uma terapia, de uma ajuda, de um acompanhamento, enfim, ela precisa buscar essa confiança. Tem um amigo meu que diz, confia no teu taco. Também. A maneira de dizer, confia em ti, né? Obviamente que a falta de confiança muitas vezes vem também, né, de um retorno de abundância, enfim, de oportunidades que foram desperdiçadas e que agora vem como sentimento de culpa, né, e isso atrapalha bastante o processo da confiança. Mas o fato é, a partir do momento que o indivíduo ele resolve dar o primeiro passo, tu tem todo um universo, tu tem todo um grupo de espíritos amigos te empurrando, te auxiliando, mas não vão tirar o teu mérito de caminhar. Vão conspirar ao teu favor. Com certeza. O universo conspira. E vão abrir caminhos que tu nem imagina. Vão te tirar de situações ruins que tu não imagina, né, e vão incrementar o seu processo evolutivo. Porque o único objetivo nosso aqui é não estar mais aqui no futuro, né, em condições melhores, de voltarmos para cá e sermos extremamente úteis. Até nós estamos olhando uma reportagem, que eu abri aqui o computador há pouco, e é uma reportagem sobre o prolongamento da vida, né? As pessoas, cientistas, estava dizendo ali que vai ser prolongada, que o objetivo é cada vez mais a pessoa durar Viver mais tempo. Biologicamente. E aí nós estamos comentando exatamente esta... Claro que isso é importante, a qualidade de vida, isso não se discute. Mas como o ser humano às vezes se preocupa com o secundário, né? Com certeza. Quando o espírito é o principal e esse é eterno, já não precisa nem fazer nada para ele durar. Ele vai durar eternamente, mas a gente muda o foco, né? A gente quer prolongar aquilo que é o secundário, né? Jesus veio com esse recado, ele disse, olha, te concentra nesse aspecto aqui, né? Isso já, de certa forma, é uma falta de fé, né? Porque é depositar tudo que tu tem numa vida biológica, que é transitória, invariavelmente, a medicina avança, tira nossas dores. Nossa, e agradecemos muito a espiritualidade maior que desenvolve essas novas tecnologias, mas tu tem que apostar na tua felicidade, e a tua felicidade vai estar no além-túmulo. A felicidade é a felicidade de espírito, nas comunidades espirituais de onde tu veio anteriormente, no desencarne, no desenlace, no dessoma, no deixar o corpo físico com a consciência em paz, que fez o esforço possível. Alguns, é claro, que têm mérito maior, outros menos, mas tu saber que, olha, eu aproveitei bem essa existência, os conflitos que tive que enfrentar, eu enfrentei né, caindo, levantando, mas fui em frente. Esse é o objetivo, né? É a paz da consciência na continuidade do processo evolutivo. Temos um resgate grande, a maioria de nós. Até porque, como você está falando em fé, vou colocar toda a minha fé, porque vai dar certo. Mas nem sempre dá assim. A pessoa, não, eu vou colocar minha fé toda para ficar rico. Às vezes não consegue. Com certeza. Porque a gente está passando, nesta atual encarnação, pelaquilo que se chama provas e expiações. Então nós temos toda uma programação que a gente mesmo elaborou antes de vir para cá. Com certeza. E que prevê passarmos por situações, inclusive repetirmos erros. Situações de erros. Então nós erramos numa determinada encarnação, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A pessoa faliu numa determinada encarnação. Faliu. Está devendo para a cidade inteira. Aí o que fez? Na encarnação passada, se suicidou. Aí nessa encarnação, ele é chamado de novo a viver aquela mesma experiência. Para quê? Para dessa vez ele entender que não, peraí,
Eu tenho que confiar mais em Deus ou no homem? Eu tenho que estar preocupado com o que os outros pensam de mim ou Deus que me deu a vida para mim? Então, às vezes, a pessoa passa por situações, por mais esforço que ela faça, ela tem que entender que está tudo dentro da programação divina, né? No Memórias do Suicídio, inclusive, Sim. tem esse relato, né, do comerciante de vinhos, né, e que ele leva à falência pela jogatina, pela vida que levava, que pela vergonha o leva ao suicídio, e depois ele volta novamente como comerciante de vinhos, bem-sucedido, vai à falência na programação existencial, porque isso está fora do controle dele, mas só que nesse processo ele já não constitui família, ele se torna um acolhedor de crianças órfãs, então ele meio que mantém um orfanato, e daí ele, a muito custo, depois da falência, ele vai manter esse orfanato, e esse é o resgate dele. Muitas vezes aquilo que a gente considera dor, na verdade, é a nossa profunda... Nosso remédio. A nossa cura. É o remédio. Né? E ele é interessante falar porque essa certeza de que relata no Memória do Suicida, que esse comerciante de vinhos virá, a certeza de que ele vai fazer a empresa, na falência, a certeza de que aquilo não vai o abalar e que ele vai conseguir manter aquelas crianças do qual ele está responsável, essa certeza é a fé. Essa certeza é a confiança que ele tem, né, na vida futura e em Deus. Exatamente. Na justiça de Deus. Exatamente. Isso é a essência da nossa vida. Isso. Confiança na vida futura, que é a vida espiritual, né? E Deus está fazendo tudo certinho. Muitas vezes a gente se desespera em situações críticas, né? E como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou resolver? E passa os anos e as coisas se resolvem de um jeito que tu olha para trás assim, eu não precisava ter me estressado tanto, eu podia ter feito por um caminho diferente se eu tivesse mais confiança, se eu deixasse também o processo acontecer. É claro que deixar o processo acontecer não é largar suas responsabilidades, pelo contrário, né? Mas entender que tudo tem um tempo. Mas a fé aqui que ele trata é bem interessante, né? Porque tem uma criança num processo obsessivo, com vários assediadores, e ela cai, se levanta e cai, né? Tem um processo meio que de epilepsia, enfim. Os discípulos, que já são pessoas que conviviam com Jesus... Nessa passagem isso, na passagem aqui que foi citada, de Mateus, né? Podemos lembrar ela, assim. E eles não conseguem, nessa terapêutica mediúnica, que é uma terapêutica também, né, de certa forma, acoplada à espiritualidade maior, que também trabalha nesse processo, eles não conseguem, né, fazer com que a criança tenha a cura, enfim, pare aquelas manifestações, né? E Jesus vem e diz, eles não tiveram fé. Na verdade, eles foram ali, fizeram um tratamento, mas eles mesmos estavam duvidando que aquilo fosse dar certo. Senão eles tinham acontecido também, né? Mas é bem interessante a passagem da fé, porque esse capítulo aqui, ele aborda a fé enquanto confiança, a fé enquanto esperança, e ele aborda também o magnetismo, o teu poder mental, a tua confiança realmente, né, essa força que a gente vai adquirindo ao longo das existências e que cria em nós um poder enorme. É por isso que muitas vezes nós vemos essas pessoas que chamam a atenção, que têm esse poder de inspirar e nos empolgar quando nós vemos determinadas histórias, como esse senhor africano que contamos, porque desenvolver esse magnetismo ao longo do tempo, né? No próprio Memórias do Suicida, ele conta ali que Jesus, quando palestrava, né, num determinado momento, que é até tema de uma palestra que estamos desenvolvendo nesse momento, e que as pessoas que estavam com Jesus, tinham pessoas que falavam várias línguas, tinham essênios, caldaicos, siríacos, falavam um hebreu mais clássico, enfim, tinham gregos, e todas entendiam o que ele falava, como se ele estivesse falando, inclusive, com os detalhes particulares da língua, e se abria uma tela na mente deles, e eles viam o que Jesus falava. É claro que o magnetismo de Jesus era tão forte, tão intenso, que essas pessoas, depois que saíram dali, elas abraçavam não a causa cristã por uma fé assim, tipo, não tem nada a perder aqui no mundo que eu estou mesmo, vivo nessa miséria, eu vou abraçar isso aqui, que quem sabe eu vou conforto, vou me confortar né, no futuro. Não, elas tinham a legítima fé, a confiança profunda, né, nesse processo evolutivo e da passagem muito rápida na existência. Na próxima existência vinham também, eram aqueles indivíduos que iam para os circos, que eram comidos pelos leões, eram queimados no circo de Nero, etc., né? Mas continuavam, porque impregnava essa fé, essa esperança, essa força, né? E é isso que falta na gente, né? Esse
esse raporte, ter essa, né, essa vinculação com essa espiritualidade maior que está irradiando constantemente para nós essas energias poderosas e que na nossa limitação, no nosso vacilo, a gente não se afiniza e daí a nossa fé é vacilante. E ele fala aqui também da fé vacilante, né? Que já é o começo da fé, mas tu fica naquela... Eu estava até falando sobre isso, fazer uma palestra semana, né? E estava até explicando para eles lá na palestra o aspecto do nosso conteúdo psíquico, né, o Marco? Porque, olha só, a gente passou durante muito tempo nas nossas vivências, de 15 mil anos de civilização, podemos botar 12 mil de guerra. Então, nós passamos 12 mil de guerra no mundo, nesse período todo, as coisas negativas que nós vivemos, experiências complicadas, e tudo isso a gente tem lá guardado dentro de nós, lá no nosso inconsciente, né? A doutrina espírita explica aquilo que o Jung, né, também falou. Consciente coletivo. Que nós guardamos tudo isso, está tudo guardado lá da gente, e aquilo de vez em quando se manifesta. Então, quando eu estava vindo para cá e eu estava preocupado de acontecer algum problema na viagem. Daqui a pouco fura um pneu, acontece alguma coisa com o carro. Como a gente né? Como a gente tem esse negativismo na nossa vivência ainda, como isso é uma herança ainda que a gente carrega, é uma herança ruim, pesada. A gente tem que ter mais confiança. A gente devia ter mais, não, a gente devia ter confiança em Deus. Porque se a gente tivesse confiança mesmo em Deus, a gente não passava por isso. Né? A ansiedade, na verdade, é uma falta de fé, né? Tu é ansioso, tu quer fazer tudo rápido, quer resolver, não entende que aquilo tem seu tempo. Eu sou extremamente ansioso. Isso me coloca em situações de conflito, muitas vezes, totalmente desnecessárias. Totalmente, mas é falta de fé. Não, mas vai se resolver de um jeito muito mais calmo, muito mais tranquilo, sem precisar fazer essa celeuma toda. Essa é a fé primária, né? Mas Jesus aqui ele vai numa fé mais profunda, né? Sempre, né? Sempre. Porque o Gilberto lembra que a gente, quando vai fazer uma viagem, tem que ter essa força no pensamento de que as coisas vão acontecer. Faz a oração, eu sempre faço uma oração antes de viajar, eu peço por mim e peço por aqueles que cruzam por mim. Porque muitas vezes a gente bate com quem cruza com a gente, né? Então a gente tem que pedir proteção para os dois lados da pista. Meu amigo, ele diz assim, eu não gosto de andar de avião, porque assim, ó, pode não ser meu dia, mas pode ser o dia do piloto. Mas eu digo, a gente tem que sempre conferir o step, olhar se as ferramentas do carro estão lá. Porque uma coisa é tu ter fé de que a viagem vai ser boa, mas andar com o pneu do step murcho, aí também não dá, né? Fé não é largar a tua responsabilidade. Não, a espiritualidade vai bota no automático aí que as coisas funcionam, pelo contrário. Não, isso é falta de fé, inclusive, né? Mas aí, Marco, essa aí você falou a fé comum, como se diria, né? E a fé divina, ela tem um aspecto mais profundo? Como seria ela? A fé divina é a fé religiosa. Existe a palavra fé, ela até é um jargão às vezes um tanto pejorativo por conta de séculos e séculos de um cristianismo ortodoxo, burocratizado, etc. E que a palavra fé significava tu acreditar no que estão te colocando um dogma. Um dogma, e tu não questionar isso, né? Mesmo sendo totalmente oposto a não tem fé nisso? No mínimo. Exatamente, né? Então, é um sinônimo de dogma, né? Isso. Então, quando nós falamos em fé, muitas vezes vem essa herança também dessa palavra, que daí não é essa nosso significado aqui, com certeza, né? A fé divina aqui é a fé, né? Essa certeza que o Espiritismo te dá, da tua responsabilidade, da tua programação existencial, do amparo que nós temos e de que diante da eternidade, a passagem aqui, ela é curta. Apesar de ser curta, ela é fundamental. Ela é extremamente rica. Ela é como se fosse um ensino fundamental para que nós venhamos a adentrar patamares maiores de cidadãos do universo. Hoje, no nosso campo mental, além do nosso conhecimento precário, nosso campo mental, o nosso desgoverno mental ainda, a nossa falta de controle de nós mesmos, não nos permite que venhamos a sermos cidadãos do infinito. E a passagem na Terra, ela é em outros planetas. Está muito atrelado à Terra ainda, nós não somos cidadãos do universo ainda, né? Mesmo em desdobramento, que a gente sabe que a gente está em desdobramento, Marcos, à noite. Com certeza. Marcos, à noite, quando a gente dorme, o corpo dorme e o espírito. Nós não vamos muito longe.
com certeza. Não, a maior parte continua dormindo em cima do corpo. Outros vão na geladeira, caminhar, fazer como Por que tu tocou na geladeira? Né? Alguns outros vão para os inferninhos, para os atrativos que ainda não se nos traem. O Gilberto tem uma teoria muito boa. Ele diz assim, quer saber onde tu fosse no teu desdobramento, vê como é que tu está cansado no hora que tu te acorda. Quando tu te acorda, tu vê assim, como é que tu está te sentindo? Está se sentindo pesado, meu filho? Não fosse para o lugar bom. Os livros do Manuel Filomeno de Miranda, os últimos, eles vêm abordando bastante isso, naquela coisa da transição planetária, enfim, um livro que antecede os dois que se seguem, né? Ele trabalha muito isso, né? Como as consciências, nós encarnados, que já estamos minimamente aptos a sair do corpo, a ter um certo despertamento, né? de que está fora do corpo, de ser útil, estão sendo encaminhados para capacitações, para treinamentos, para preparação, né, para trabalhos intensos nessa mudança planetária que a gente está vivendo. Mas a grande maioria, mesmo espírita, com certeza, ainda não se prepara para isso, ainda não se prepara para esse desdobramento saudável e esse encontro com a espiritualidade maior de uma forma plena, né? Então, poucos ainda, com certeza, fazem... Tem gente que diz assim, estou muito cansado durante o dia, eu devo ter trabalhado muito de noite. Aí eu fico pensando assim, se o cara é vadio de dia, tu acha que ele trabalha de noite? Com certeza não. Não é fácil. Não é fácil a gente se encontrar com a realidade nossa. Mas o que eu estava comentando mesmo você em desdobramento, teu corpo, ele pode ir onde quiser. Continua sendo tu mesmo. A gente não se afasta muito do nosso plano. E detalhe, essa piada do Gilberto tem uma coisa muito importante. A gente continua sendo a gente mesmo no desdobramento, porém livre. Livre, é esse o fato que o Gilberto disse. Se o cara invadiu de dia, ele vai ser um trabalhador de noite. Mais opção, Porque à noite a gente está livre, né? Claro, e o espírito livre do corpo. Então ele tem possibilidades tantas, né? Viajar, ir para onde ele quiser, né? Agora, o Marco, a fé, tudo bem, ótimo, que bom que a gente tenha, vamos nos esforçar para ter mais, mas não tem uma coisa chamada presunção, quer dizer, aquela fé, excesso de fé, a pessoa, isso... Autoconfiança excessiva. Então isso também não é uma coisa complicada. Mas isso não é fé, né? Mas é porque a gente explica, né? Tem gente que confunde. Tem. A autoconfiança excessiva é um problema. Ter autoconfiança é importante, até o ponto que tu entende as limitações dela, né? Se tu tem uma autoconfiança excessiva, isso te coloca em situações muito ruins. No próprio Memória do Suicida, boa parte ali daqueles suicídios foram pela pessoa ter um excesso de confiança em si mesmo, né? Que daí isso já é uma doença, né? E a psicologia trabalha bem com isso, porque já é o egoísmo, né? Já é o egocentrismo se manifestando de uma forma marcante, né? Nos nossos trabalhos mediúnicos se manifestam às vezes algumas consciências que elas mesmas se dizem, né? Como eu era egocêntrico, como eu me achava, como eu achava que eu podia mais do que podia, como eu tomei decisões que eram totalmente equivocadas e eu me achava senhor delas. Não, eu vou dar certo e eu posso isso e está tudo certo, né? E daí coloca pessoas em situação ruim. Infelizmente, quando nós estamos no planeta Terra, um deslize, né? Um momento, às vezes, muito pequeno pode comprometer a nossa existência por essa e outras ainda, né? Um vacilo, às vezes, aquele momento de orgulho ou de ímpeto pode nos colocar, né, com um comprometimento muito grande. É o caso dessas pessoas que se suicidam, né? Não aquele que planeja continuamente, mas aquele que rapidamente resolve para... Compromete uma encarnação. Isso, né? Uma e várias, né? E compromete outras pessoas ao longo desse ciclo, né? Por isso, orai e vigiai. Você falou nesse livro, Memórias do Suicídio, é bom a gente explicar um pouquinho aqui, porque tem gente que não conhece a obra. Eu vou dizer para vocês o seguinte, para mim é a obra mais maravilhosa em espiritismo que eu já li. É espetacular mesmo, né? E ela é um relato, esse livro é um relato da vida no mundo espiritual do Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco todo mundo conhece, aquele escritor português, muito famoso. Um amigo de Essa de Queiroz. Sim, né? Do século XIX, né? E ele ficou cego e ele cometeu suicídio, um tiro.
ele se matou. E aí ele se encontra no mundo espiritual, ele não acreditava nisso, né? E ali tem todo o relato do que é a vida no mundo espiritual dos suicidas. Uma vida muito difícil, muito complicada, porque afinal de contas você viola a lei mais pesada que é, né? A forma, quer dizer, a lei mais sagrada que é a lei da vida, né? Deus nos dá a vida exatamente para a gente aproveitar as oportunidades. Mas também mostra o outro lado da moeda, né? Mostra o lado de que, enquanto algumas religiões, não se pode falar talvez sejam religiões, alguns entendimentos contrários dizem de que eles estão perdidos. Na verdade, o suicida não está perdido, ele faz parte dessa humanidade, está sob o controle de Jesus aqui na Terra. E como é que é o atendimento deles no mundo espiritual? Eles passam por todo um processo de atendimento. É a Nossa Senhora, quer dizer, Maria de Nazaré, que cuida deles no mundo espiritual, né? Uma equipe que ela tem. Colocar a tua mãe uma física, tarefa, né? Tua mãe que foi a representação física da tua mãe, como aquela que vai coordenar esse trabalho, é de uma importância muito grande. Porque é um trabalho que poucos têm condição de fazer. É por isso, além dela ser um ser especial, né? É um trabalho que só um coração enorme como o coração de Maria para realizar um trabalho desse. E aí o livro faz toda essa história, conta todos os relatos, esse caso que você contou, outros casos maravilhosos ali, tem ele mostrando as consequências depois do resgate também, né? Porque todas as pessoas que passam lá, eles são servos de Maria, atendem esse pessoal, acompanham depois o desenvolvimento deles, ficam ligados àquela equipe que fez esse trabalho até eles se libertarem, né? E depois, como compensação por isso, reconhecimento, mas eles também trabalham auxiliando os outros. Então, um livro maravilhoso, e quem tem a oportunidade de ler, se prepare, né? O livro ele foi ditado por Camilo Castelo Branco, mas foi secundado por Leon Denis, né? Leon Denis é que faz toda a elaboração literária desta obra. É um livro maravilhoso, né, nós estamos falando sobre fé. Sim. E tem uma passagem desse livro, e eu não guardo nomes, mas eles guardam, eles são boas memórias. De uma passagem de que um dos personagens vai sempre à cela, porque como no desenvolver da história tem as celas, porque alguns suicidas são rebeldes, então eles também têm que ser guarnecidos dele mesmo, porque lá no mundo espiritual também causa-se violência se deixar toda a coisa desorganizada. E tinha uma cela em que um personagem sempre ia lá e ficava cuidando daquele companheiro na cela. E aí alguém perguntou para ele, eu estou perguntando para vocês resgatar os nomes para mim, né? Mas para que tu vai toda a vida lá cuidar dele se ele já está meio perdido mesmo? Ele disse, não, porque a hora que ele despertar, eu estou ali do lado dele. Quer dizer, a fé também no despertar das pessoas, né? Só fazendo um mote de fé, que nós temos que ter fé nas pessoas também. Porque a gente sempre fala na humanidade, mas esse está perdido. A gente não usa essa expressão, esse está perdido. Não, se ele está perdido é porque eu não tenho fé nele, né? Eu já o imagino naquela condição ad eterno, né? É verdade. Ele não vai mudar nunca? Vai, haverá um dia de que ele mudar. E pode ser que no dia que ele mude, ele olhe para o lado e não tenha ninguém para ajudá-lo. Então aquele personagem do livro ficava sempre lá do lado da cela dele, porque se no momento do despertar daquele nosso irmão, ele estaria ali para auxiliá-lo, para dar a primeira mão. Eu não recordo agora do nome do personagem. Ele era um padre, ele tinha sido padre de outra encarnação, tinha trabalhado com doutrinação, indígenas, etc e tal, e ele amparava, era um recalcitrante, né? Tinha se suicidado várias vezes e tal, realmente. E todo mundo tem o seu momento, né? Todo mundo tem o seu momento de fundo de poço, né? Quando é nesse caso, e que a pessoa diz, não dá mais, eu tenho que ter outro caminho para mim. E daí segue esse caminho que a fé vai surgindo daí, né? Interessante a tua fala, porque nesse processo de resgate, quando nós incorremos em situações mais graves, as existências que se veem são existências também dolorosas, né? Até não por castigo de maneira alguma, mas para a própria consciência ficar em paz consigo mesma, para ela também vivenciar o que ela causou. E a não revolta, né, o entendimento disso também é uma forma de fé. E eu me surpreendo que ao longo da vida eu conheci situações assim tão interessantes. Uma vez eu estudava em Florianópolis e estava vindo visitar minha mãe. Na minha frente tinha um rapaz, que era mais ou menos na época a minha idade, ele devia ter uns 20 e poucos anos.
mas feliz, alegre, contente, conversava. Na frente, quer dizer, no ônibus. Isso, no ônibus. Estava na poltrona, ele estava na Eu frente. achei que tu já estava exercendo mediunidade na BR-101, no carro e ele no carro da frente. Não, pois então. E daí ele contando, então, ele era cego. Daí há pouco tempo. Daí ele entrou no hospital com uma dor de cabeça, ficou 2 dias, ele entra enxergando normal e sai cego completamente. Eu fiquei passando, isso aí para mim esse é um negócio que eu não sei como eu lidaria com isso. E, cara, a pessoa extremamente feliz, ele inspirava todo mundo no ônibus, ele falava bem alto, era extrovertido, todo mundo ouvia, todo mundo gargalhava. Eu fiquei impressionado assim, olha só esse cara dá 10-0, hein? Eu provavelmente já estou angustiado aí, como é que eu ia viver, ia depender dos outros, e ele está aí, feliz da vida, dando um show em todo mundo de alegria, de otimismo. É incrível, né? Isso é uma fé, isso é uma confiança, isso é uma aceitação da programação existencial sem titubear, sem ficar reclamando. Quando nós fomos lá em Uberaba, Marco, teve um local que a gente participou lá, que eles relataram que eles conversaram com um cego. Ele estava vivo, eles invocaram ele, sabe que você pode conversar com uma pessoa, ele dormindo, né? Eles conversaram com o espírito dele. Sim. Perguntaram para ele se ele permitia que eles conversassem com ele, para saber por que ele estava naquela situação, porque ele era uma pessoa, assim como tu falou, agradável, conversava com todo mundo, se dava bem, etc. Ele queria saber por que ele era assim, apesar de cego. Lembra dessa história, Edson? Aí ele disse, não, tudo bem. Ele relatou que numa encarnação ele foi cego, porque ele tinha sido cego para que ele passasse a voltar para olhar por dentro. Ele só olhava a parte externa, exterior, estava se preocupado com materialista. Então, uma forma que a espiritualidade, até com o consentimento dele, fez foi que ele viesse cego. Ele veio cego, passou uma encarnação de cego e voltou de novo cego. Por opção. Não, voltou de cego. Aí tá. Passou todo ano de encarnação de cego, aí pela terceira vez voltou cego. Aí eles perguntaram para ele, mas por quê? Ele disse, na primeira vez ele ficou cego e passou o tempo todo de cegueira reclamando da vida. Então ele veio na outra para parar de reclamar. Aí ele parou de reclamar na outra vida. Aí depois ele veio na terceira vez, sabe por quê? Porque ele disse assim, porque tu só foi cego também, não reclamou, mas não fez nada. Tu tem que, além de apesar de ser cego, você tem que ser uma pessoa útil. Aí vem nessa terceira vez para... porque todas as nossas reencarnações, elas são solidárias, é como se fosse uma história, uma história só, a nossa vida espiritual é uma só. E o que a gente faz de errado na vida, tem a oportunidade de corrigir na próxima, graças a Deus que possa. Já imaginou se a gente tivesse só uma vida e os erros que a gente cometesse nos levasse para o inferno e para o céu? E aí a nossa família, metade ia para lá, metade ia para cá, a turma ia ficar no meio, né? Seria muito complicado. Ninguém ia ser feliz. Ninguém ia ser feliz. Mas você estava contando ali a história do irrecuperável, interessante, né? E me lembrou, aí até abri o computador aqui, eu cito isso numa palestra, a história do Roberto Carlos Ramos. Já ouviu falar de Roberto Carlos Ramos? Ele é um escritor famoso hoje no Brasil, ele escreve livro para crianças. Ele, na época, ele teve 132 fugas registradas da FEBEM na época, no século XX, na história dele, da nossa idade, por aí. E ele foi com a instituição e um dia estava passando uma pesquisadora francesa que estava fazendo um estudo aqui no Brasil, isso em 1979, ela passou e eles disseram, quem é aquele moço lá? E será que ele não perde tempo com esse rapaz aí? Ele é irrecuperável. Aí ela se assustou, disse, irrecuperável, mas isso aqui é uma instituição de ensino, como é que vocês vão me dizer que uma pessoa é irrecuperável? Não, isso não pode, não, mas não adianta. Vai lá falar com ele, para ver se você vai conseguir alguma coisa. E ela falou com ele, realmente ela era um menino, tinha fugido 132 vezes. Menino rebelde, né? Meio rebelde. E aí foi indo, eu não vou contar a história, mas depois ela encontrou ele na rua, depois perguntou se ele não queria morar com ela. Resultado, ela acabou adotando ele foi morar com ela na França, né? E hoje ele voltou para lá para ajudar, a própria instituição naquela, ele veio para estudar. E ele, para ajudar as pessoas, ele escreveu um livro chamado As 15 Lições da Pedagogia do Amor. O amor é que fez com que ele se transformasse. E aí perguntaram assim, ele
foi entrevistado pelo Jô Soares, esse O Jô moço. Soares, né? De vez em quando eu... Ele é contador de história hoje. Ele conta histórias. Ele cria histórias e conta para mim. Aí pergunta, se a pessoa... Você acredita que alguém seja irrecuperável? A repórter perguntou para ele. Ele disse, não. Que existam pessoas que não foram entendidas, amadas ou não tiveram oportunidades adequadas. Então, interessante que aquela mesma história que o Edson falou ali, de que alguém tem que acreditar no ser humano, né? Nós somos todos filhos de Deus, e esse é o objetivo, né? Quando a gente sair da nossa casca, do nosso egoísmo e considerarmos que quem tem que estar no centro de tudo é Deus, aí nós vamos olhar diferentemente as situações das pessoas, deixar de julgar e outra coisa assim, né, Marco? Com certeza, né? Esse tipo de situação, poucos fazem isso, né? Assim, de abraçar essa causa de uma forma mais intensa, de ter esse olhar, né? Porque a base de tudo é educação. A base, né? Eu fico pensando, por exemplo, no Brasil, não tem como tu ter um país no futuro, um país saudável plenamente, se tu não investir profundamente numa educação básica, sólida, amorosa, com princípios bastante diversos, né, apesar dos avanços e de tudo que os professores hoje investem na educação. Mas como a gente precisa de uma renovação do próprio processo, né, de formação do indivíduo familiar, da formação mesmo da educação pública e privada, né, para um mundo melhor. Mas nós já avançamos, né? Isso também é fé, né? Quando nós vemos o livro do Espírito, muitas vezes a gente lê ali, né? Mas pô, foi escrito em 1800 não sei quantos, e até agora não mudou nada. Assim, pô, não mudou. Não mudou porque não precisa. Não mudou porque tu não viu as mudanças que já tiveram. Os avanços nos direitos sociais, nos direitos humanos, nas questões sanitárias, na medicina. Ah, mas continua havendo crime. Sim, continua havendo crime, por quê? Porque de um indivíduo no planeta tem uma pilha de desencarnados. E esses desencarnados, o processo de modificação, ele se começa muito mais no plano espiritual do que no plano físico. Então essas consciências que estão muitas vezes muito tempo sem reencarnar, né, e que precisam também dessa mudança, e os livros de André Luiz mostram muito isso, aqueles aparentes obsessores que na verdade eram só pessoas que não tinham quem os acolhesse e desse uma direção, e eles se tornavam na verdade trabalhadores do bem. O processo começa ali, então a mudança já se faz há muito tempo, né? E ela vai se manifestar lentamente no plano físico à medida que o plano espiritual também se modifica, porque nós, né, estamos influenciando os espíritos com o nosso pensamento e recebemos essa influência constantemente. E essa fé que Kardec tem, né? Ele diz, né, ele é um indivíduo que encarnou a fé profunda na transformação, na proposta educativa como pedagogo e na transformação do mundo melhor, né? Isso é fé, né? Acima de tudo. Quem lê a história do Kardec, principalmente daquela parte lá que ele vai estudar lá na Suíça, e o tipo de ensinamento que eles tinham, que ele teve naquela época, que bom se seria, fosse tudo assim, né? Porque a escola era aquela escola que eles saíam da sala de aula, iam na natureza, iam explicado. Além do conhecimento intelectual que era repassado, também vinha o conhecimento moral, né? Que é uma coisa que ainda falta muito. Não, e daí nos remete ao Eurípides Barçanufo, né? Que quando monta o seu liceu, a sua escola, ele faz a mesma coisa. As crianças tinham aula de biologia andando pelo mato, à noite tinha uma aula de astronomia, ele mandou buscar um pequeno telescópio, sei lá o quê. Então, assim, é uma outra forma de educação, é uma educação individualizada, né? Que tu prioriza, né, o potencial do sujeito e não adaptar o potencial do sujeito a uma forma de formação do indivíduo, né? Eu li todos os livros que tem sobre o Eurípides. Nós vamos agora para Uberaba, o coral espírita vai lá, e inclusive eu e Edson estamos planejando, vamos ver se não tem espaço para isso, para fazermos o programa de lá. Nós vamos achar um espaço lá para fazer, se não der para fazer durante o dia, se não der durante o dia que a gente tem as programações a cumprir, a gente faz de manhã, no almoço, de noite, o horário a gente vai encontrar. E vamos lá visitar o Eurípides Barçanufo. Então, eu li muitas histórias dele sobre esse sistema de ensino que ele tinha. Ele era tão espetacular que ele esvaziou os colégios todos que tinham
na cidade dele naquela época. Sim, vinham alunos de outros municípios distantes, inclusive, para estudar guerra. E ele tinha uma característica interessante, porque ele se desdobrava. Ele parava assim, ficava parado e o espírito dele se desdobrava. Então, no desdobramento, o espírito dele ia lá na rua, olhava, atendia as pessoas. E os alunos aprontavam, às vezes, fora de aula, né, no recreio, e ele estava em desdobramento lá vendo, daí ele chamava a atenção. Ele conseguia, sabe que ele chegou a fazer o seguinte, olha, tinha pessoas que tinham problemas mentais, ele colocava junto lá com os alunos, olha só. E ele, em pensamento, ele dominava, controlava essas pessoas com esses problemas, que não tinha nenhum lugar que tratava dessas pessoas. Até isso ele fez nesse local. Numa época onde, quando a família tinha alguém, por exemplo, com síndrome de Down, ela fazia o possível para esconder nos quartos. Exato, nem mostrar, é incrível, né? Olha o avanço que tem hoje, né? O direito que esse indivíduo tem também, né? Olha, assim, 1880, quando ele nasceu, 1917, quando ele morreu. Olha o período. Sim. Ele é anterior a Chico. Aliás, ele preparou os médicos depois, todo aquele ambiente espiritual daquela região lá, ele veio como precursor para preparar. Olha só que trabalho. Na espiritualidade as coisas não são de improviso, elas são planejadas com bastante antecedência. Eu sou muito fã do Eurípides Barçanufo e fico feliz de você ter citado ele aí. Fazia tempo que eu não falava sobre o Eurípides Barçanufo. Não, o Eurípides é figura importante no movimento espírita, né? Enfim. Ele é um marco basilar, com certeza, do movimento espírita brasileiro. Exato. Né? E é o elo de ligação com a França, né? Falava francês fluentemente, por sinal, né? Autodidata, totalmente autodidata, né? E, enfim, alma nobre, né? Sorte de quem conviveu com ele próximo pessoalmente. Nós conversávamos outro dia, eu e o Gilberto, falando sobre espiritismo. A gente quase não fala sobre espiritismo, eu e o Gilberto, então é uma coisa que a gente tem que se encontrar para falar sobre espiritismo. Daí nós falávamos sobre espiritismo na vida da gente. Parece que estou trocando de assunto, mas eu não estou trocando de assunto. O espiritismo ele tem que estar na vida das pessoas, na pessoa que está ali assistindo. Tem que tocar na vida dela. Tem que tocar na tua vida, Márcio. Senão ele é uma doutrina num livro, como outras tantas doutrinas que tem. E é o que diz aqui também. Diz aí? Então, talvez eu seja inspirado em chamar esse assunto. E aí a gente tu falava o tema, né? A fé que transporta montanhas, né? E essa passagem nos remete sempre naquele filmezinho mental de que tu transporta uma montanha, né? Tu pensa assim, eu tenho fé e aquela montanha vai sair daqui e vai para lá, que era mais ou menos a fala do Cristo, né? Que a gente sabe é figurativa e fisicamente quase impossível de acontecer. Por isso que ele usa essa expressão, porque é uma coisa muito difícil. Mas tu falava aqui da fé que a gente tem nas pessoas. Tu usou agora um pouquinho de tempo atrás, o Gilberto estava falando, e aí quando ele puxou do Eurípides tinha fé nas pessoas. Ele acreditava, tanto que se ele colocava o debilidade mental junto com as outras crianças normais, ele tinha fé das coisas acontecerem. E aí a pergunta para o assunto é assim: a gente se preocupa em transportar montanha. Eu tenho fé para transportar montanha? E a gente fica nesse impasse, né? Eu não tenho fé ainda para transportar montanha. Mas eu tenho fé em pessoas. Eu tenho fé no meu filho. Eu tenho fé no meu pai. Eu tenho fé no meu empregado. Eu tenho fé no meu patrão. Eu tenho fé na minha esposa. Sabe? A fé que eu estou dizendo é assim, eu acredito no potencial que essa pessoa tem. Porque hoje a gente está vivendo tantas situações coaches de todos os teores, ensinando pessoas a melhorar suas vidas, a serem empreendedores. Mas a pergunta é, a gente tem fé nas pessoas com quem a gente está? A gente tem fé na gente mesmo? Por isso que eu falei do espiritismo com a gente, na vida das pessoas, porque o espiritismo faz isso. Esse capítulo ele nos recomenda isso. A fé que transporta a montanha, óbvio, essa fé é grande, mas é a fé nos nossos, em nós. Eu acredito no potencial do meu filho? Ou eu sou o primeiro a dizer que ele não tem capacidade de fazer alguma coisa? Eu tenho fé no cara que eu contrato e pago o salário para ele, o meu empregado. Eu acredito que ele tem potencial para fazer pela minha empresa o que ele faz e muito mais? Ou simplesmente só pago o salário para ele cumprir aquela tarefa? É valorizar a vida, né? De uma forma geral, né? Com certeza.
eu trouxe essa exortação porque, para fazer a distinção de que a fé não é só aquela fé que para fazer grandes coisas, é a fé do dia a dia, das pequenas coisas. E a gente se passa desapercebido disso. E a gente tem que estar atento nas pequenas coisas que a gente realiza no nosso dia a dia, né? Com certeza. Tem uma parte aqui do Evangelho, que nós estamos aqui nos debruçando sobre ele, né, que fala assim: a fé é mãe da esperança e da caridade. É isso mesmo? Em que sentido que isso seria? Sim, a fé é a mãe da esperança, porque quando tu tem certeza, por exemplo, que teu filho deixou o corpo físico, mas ele não morreu, né, ele está vivo, pulsante, e aquilo para ti, claro, tem a dor da perda, mas tu tem certeza de que tu tem uma continuidade, ele é a força da esperança, né? Quando tu tem certeza que tu está passando por uma situação, mas que aquilo vai se resolver, como o Chico diz, tudo passa, né? Então, né? E é da caridade porque tu extrapola a tua esperança pessoal para a esperança do teu próximo, para dar esperança para ele, né? Então, a fé é a esperança da caridade, porque tu entende a proposta do Espiritismo. E em parte aquilo que tu diz, né? Que diz aqui, né? Não adianta nada tu estudar, tu ser espírita, dar palestra, que tu falou ali na quinta-feira, né? Se aquilo para ti não é para ti, é para os outros. Aquilo aí não te serve, tu não faz, tu só tem o falar. Então, com certeza, né? A fé, ela está ligada diretamente à esperança, porque uma está ligada à outra, e a caridade, porque é aquilo transformado em obra, né? E até apropriado que a gente fala em esperança no dia de hoje, né? Hoje nós estamos fazendo o programa no dia de finados, como a gente fez referência, e deve-se ter realmente esta confiança, né? Confiança em que, como você diz, a vida continua, e o Espiritismo, ele nos mostra como ninguém, uma doutrina que nos mostra como ninguém, de que a vida espiritual é instantânea, né? Não há nenhum momento em que você fique sem ter vida, né? A partir do momento que você morre, do ponto de vista material, do ponto de vista do corpo, imediatamente você está no mundo espiritual. Com certeza. Só muda de plano. É um plano, você está no outro plano. Aliás, você já passa por isso. Já estamos no mundo espiritual. Sim, já estamos. Nós estamos no mundo espiritual que engloba o mundo material. Sim, porque é uma roupa, é como se você tivesse... É uma roupa, né? Uma armadura, digamos assim. Você só tirou a armadura e você continua. Uma diferença que faz o Espiritismo, e às vezes alguns outros movimentos filosóficos, enfim, do Oriente particularmente, né, é esclarecer como é a vida no plano espiritual. Porque na maioria das religiões é uma coisa vaga, né? É o céu, é o inferno, o que é? O Espiritismo mostra isso, mostra concretamente como o espírito vive, e a gente nos lembramos aqui dos relatos de experiência de quase morte, né? Essas pessoas que às vezes eram materialistas e elas se desdobram com um mundo pulsante de felicidade, e elas voltam para o corpo assim, né? Que coisa mais incrível que é a vida. E tem vários relatos. Tem um relato de um indivíduo que morava na Rússia e a KGB tentou matá-lo algumas vezes. Ele virou paraplégico, inclusive, num dessas tentativas de homicídio. E ele sai do corpo naquele momento. Ele era marxista, né? Teórico marxista. Então ele seguia o materialismo histórico. Para ele, as relações sociais que importavam, né? As lutas de classe, etc., os direitos da luta de classe. E daí olha para o corpo físico e ele olha para si: estou vivo, estou pulsante, isso aqui, não quero mais voltar para aquele corpo, isso aqui é muito melhor, nunca imaginei isso. Mas ele volta e daí ele dá os relatos, né? Tem um vídeo sobre isso, tem um filme sobre isso, né? Então o Espiritismo, ele faz isso, ele quebra o paradigma. Se tu ler, estudar, né, se aprofundar e entender esse processo, a vida toma rumos bem diferentes e já não é mais esperança, é certeza vivida, né, da continuidade, do amparo espiritual, da força que nos protege, de uma bondade cósmica infinita que está sempre conspirando a nosso favor. E mesmo nos momentos de dor, essa dor é um processo de engrandecimento, a não ser quando nós mesmos, né, pisamos na bola, e daí vem um processo que é natural, né, o processo de reajuste. Mas o Espiritismo nos dá isso, como outros movimentos hoje da atualidade, poucos, eu acredito, talvez nenhum,
consiga fazer isso dessa forma, né? Essa compreensão plena. E daí a gente tem esses basilares, né? Essas pessoas que viveram e hoje estão aí, o Divaldo, o Chico, o Raul Teixeira e tantos outros, a Ivone Pereira, esses médios incríveis que deram sua vida para que pessoas comuns como nós pudéssemos entender isso, vivenciar isso e mudar a nossa existência, porque com certeza nossas próximas existências terão rumos e processos educativos muito diferentes do que nós tivemos no passado, como um divisor de águas, né? E agradecemos muito ao empenho e à dedicação dessas pessoas que nos deram um exemplo e a obra que nos engrandece, que nos faz, nos inspira, que é uma outra forma de fé. Inclusive o Espiritismo nos explica que nesse estágio evolutivo que nós estamos, nós sofremos muito ainda a influência do nosso corpo e do meio ambiente em que vivemos, de forma que, eu digo isso porque a gente às vezes relata assim, a marxista, mas se a gente tivesse nascido nas circunstâncias que aquela pessoa nasceu, com certeza a gente viveria da mesma forma, pensaria da mesma forma. Se a gente tivesse nascido na China, a gente seria do jeito que eles são lá. Se tivesse nascido no Japão, a gente seria do jeito que eles são. Agora um Chico Xavier, uma Madre Teresa, aí já estão num patamar diferente. Eles seriam o que eles são em qualquer lugar do mundo. Nós sofremos ainda muita influência. Então o Espiritismo nos dá esta realidade que a gente não pode julgar nada. Aliás, ele nunca deve, Jesus já recomendava isso, não devemos julgar nada. Por quê? Porque a gente já passou, vai passar por tudo isso, né? Então é importante que a gente compreenda que a vida que nós temos aqui, estou no Brasil, estou aqui passando por essas dificuldades aqui, está tudo corretamente dentro da programação divina. É o que nós precisamos passar por agora. Nós estamos na família certa. Ninguém pensa, não podia ter botado uma família melhor. Não, você está na família certa, não tem mais certo do que essa. Certeza. Deus sabe exatamente. Mas é o espelho, né? Tu pode escolher olhar para aquele que tu entende como está feliz, está bem, porque eu não sou assim. Mas tu pode também olhar para o cara que está atrás de ti, está muito pior, dizer, e se eu tivesse para aquela ali? Quanta oportunidade eu tenho e estou reclamando aqui à toa, né? E às vezes a vida desse que eu estou achando que é o máximo, nem é só a casca, só a aparência, né? Tem uma pesquisa que é feita anualmente, interessante, porque ela é permanente, essa pesquisa do Instituto Gallup, né? Mede o nível de felicidade no mundo. Então eles dão dados, eles aprofundam às vezes num determinado país, determinadas situações. E é interessante você observar, porque a pesquisa, a felicidade ali é feita sob o ponto de vista material. Então a pessoa está alegre, né? Até confunde um pouco, alegria não é felicidade, nem tristeza é infelicidade. Muita gente faz essa confusão. Como se Cristo, naquele momento que estava lá triste, lá, né, ele era infeliz. Não, né? A felicidade é um estado permanente da alma. Estado permanente da alma. Então eles medem níveis de felicidade no mundo e relatam o seguinte, de que as pessoas que vivem lá na África estão estressadas, tem direito, tá vendo? Lá está complicado. Mas o americano também atinge o mesmo nível de insatisfação, de infelicidade e de estresse. Mesmo tendo recursos materiais disponíveis. Tudo disponível. Com a casa cheia, né? Para mostrar que onde você está colocado, né, não muda o teu íntimo, né? Então você pega agora um avião e vai lá para um país que você acha que vai mudar porque você mudou de lugar. Se você não fizer mudança interna, não adianta nada externa, né? Isso que eu sempre falo da educação, porque a educação, ela educa valores. Então é o valor que se dá, né? Então tu acha que num país rico, que tu pode ter televisão de última tecnologia, que tu pode ter celular, né? É isso que vai te trazer felicidade, não? Ele traz um contentamento momentâneo. Depois enjoa também, né? Que daí todo mundo tem igual e daí... Certo, né? Não, aí já fica nervoso porque daí como tu não tem o último aparelho assim, tu tens o 10, o iPhone 10, mas o cara já tem o 11. Agora tem que comprar o 11, senão eu não vou ser feliz. Então, é educar os valores, né? Transformar os valores que nós temos hoje na sociedade e que é fundamental, todos trabalhemos para esse processo. E é isso que vai fazer a tal da nova era, a transformação. É a mudança, a impregnação de uma cultura de novos valores que vai transformar o mundo melhor. Então, por isso que às vezes fala, vai acontecer daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos. Eu acredito que é um processo lento, né, e que vai depender de nós acelerarmos ou não isso. Não é a espiritualidade que vai fazer. Ela dá toda a ferramenta, mas a construção é muito nossa, né?
Construção é essa nossa mudança. Até porque não adianta o mundo mudar se eu não mudei. Se eu não mudei, exatamente. Né? Nem mereço ficar aqui, né? Olha que legal, o mundo ficou bom, mas eu não melhorei nenhuma vírgula. Sabe que vou às pra vezes outra. eu me questiono, digo, puxa, com tanto que a gente lê, tanto que a gente estuda, quanto pouco a gente muda em relação à questão do nosso comportamento, do nosso egoísmo, tudo isso. A minha esposa, ela me ajuda muito nisso. Quando ela chama a atenção, diz, não fica dando palestra lá sobre isso e aquilo. Eu digo, entendi, dona Raquel, entendi, puxão de orelha. Porque é complicado, né? A gente acumula um monte de conhecimento, mas na prática mesmo, a gente vai... A dona Beth também fala isso, só que daí eu digo assim, né? Mas aí eu já estou fazendo palestra. Né? Já estou fazendo palestra. Há quem nem faça palestra ainda. Um pouquinho assim a gente... Mas quanto mais tu sabe, a tua responsabilidade aumenta. Sim, com certeza. Até usava na palestra de quinta-feira, né? Quando a gente vai para uma tribuna e fala sobre espiritismo, a multidão toda vai ficar te olhando para depois, se na rua, tu vai ser aquele cara que vai fazer o que tu falou. Né? Eu estava lendo daquela passagem da fé de Tiago, que ela é uma passagem emblemática, que diz que assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. E eu estava olhando obras, né? Mas eu tenho que construir alguma coisa. Claro, tem que construir. Qual é a primeira construção que eu devo fazer? A que o Gilberto acabou de falar e que tu vinhas falando. É a construção do meu ser. A fé que eu tenho que ter é a primeira obra que ela tem que acontecer em mim, a minha mudança. Porque eu quero ter fé no Brasil. Tu tem fé no Brasil? Tem fé no Brasil, Gilberto? Nós temos fé no Brasil. Mas eu já estou fazendo alguma coisa pelo Brasil. Essa fé que eu tenho por um país melhor, eu estou usando aqui como um exemplo agora, tá? Sem cunho político, apenas como fé. Mas eu já faço no meu dia a dia coisas para que o meu país seja um país triunfante. Ou eu ajudo ele, ao contrário, não ser triunfante. Então, a obra que o Tiago fala é fé realmente, mas obras de mudanças. Fazer mudança no seu ser, fazer mudança na família, proporcionar mudanças na minha sociedade, todas elas em prol de uma coisa que a gente supõe ser melhor. Por isso essa afirmação, a fé é a mãe da esperança, que nós vimos, e a caridade, que é colocar em ação, colocar em ação o amor. Quer dizer, colocar em ação. Não adianta só também ter o sentimento, você tem que colocar em ação. E colocar em ação são as obras, que são realizadas de diversas formas. Por isso a expressão caridade que o Espiritismo utiliza, né, que sem caridade não há salvação. Ou seja, enquanto nós não aprendermos a usar o amor, colocar em prática o amor, pessoal, nós não vamos sair do estágio, nós não vamos ficar parados no tempo. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque o problema é que a gente vai ter consciência plena disso quando a gente voltar. Chega no mundo espiritual e olha, rapaz, era para fazer tudo isso aqui, eu só fiz essa primeira parte aqui, ó. O livro da capa preta, ainda fiz mal feito. Ainda fiz mal feito, tudo riscado. Olha aqui, ó, minha letra, como é que fica? Mas, Marcos, nós estamos chegando no final do programa, olha como o tempo passa, né? Olha ali, já são quase 11 horas. É que ele não foi, eu acho que esse aí já está no horário de verão, Gilberto. Por quê? Porque na verdade é quase 10, mas alguém mudou ele para o horário de verão que não aconteceu, por isso que já é quase 11. Né? Alguém fez uma mudança nele para quase o horário de verão dele. Teve fé que ia ter horário de verão, mas não teve. Estamos chegando aí na 11 horas e aí você faz aí o fechamento, as conclusões finais sobre esse tema que você trouxe, que no fim a gente ficou batendo papo. Eu disse para ti que o programa aqui é o seguinte, a gente só sabe o começo e depois não sabe o que vai acontecer no decorrer dele, porque a gente vai recebendo as inspirações e vai refletindo. Não, eu acho que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com os colegas, conversando, nem sempre consigo, às vezes trabalho no sábado, e falar do movimento espírita, falar dos conteúdos, né, que Kardec e essas almas nobres vêm nos possibilitando, é sempre gratificante e nos dá mais gás para continuarmos nesse processo, né? Então, abraço a todos. Gilberto, eu posso falar que nós agora eu vou depois fazer um novo, me faltou a ideia, nossa, deu um branco. Eu vou fazer uma publicação depois com um novo podcast do programa para as pessoas que quiserem ouvir o programa, estiverem andando, caminhando e quiserem ouvir, porque é difícil de ver vídeos, né? E nossos vídeos estão lá. A gente criou um podcast, tem no Spotify e em outros canais. Eu vou colocar lá os endereços tantos que as pessoas podem
acessar e ouvir todas as palestras. Eu coloquei desde o ano passado, desde 2018 até 2019. Eu queria agradecer e fazer uma brincadeira ao Antônio, que ele sempre vem nutrir as nossas mentes com bons pensamentos, querendo e queria fazer uma reflexão. Eu falei das 11 horas e falei de horário de verão. Povo, eu estou completamente fora. É 11 horas mesmo, não tem nada a ver com horário de verão. E que eu dei uma voada aqui e eu queria deixar nosso agradecimento a todos aqueles que nos assistem e agora poderão nos ouvir através do podcast. Antes de começar o programa, eu estive verificando ali o meu Facebook, eu olhei o WhatsApp e 3 mortes acontecidas hoje, uma de familiar, outra de pessoas ligadas ao nosso centro espírita. E essa é a realidade que a gente enfrenta no nosso dia a dia. A cada instante alguém parte, né, para o mundo espiritual, e eu fico feliz de estar numa doutrina em que eu posso dizer para essas pessoas que estão passando por esse processo, é um processo doloroso, difícil, porque é um afastamento que a gente tem, né, mas é um afastamento momentâneo. Todos eles estão vivos, todos eles estão melhores, em situações melhores no mundo espiritual, porque lá eles ampliam a sua consciência, lá eles estão com pessoas, com espíritos que podem dar uma atenção melhor. Todos eles estão bem e a doutrina nos esclarece, ela é extremamente consoladora, nos dá essa certeza, né? Você acredita? Não, tenho certeza, né? O Espírita diz, né? Na continuidade da vida, e ela traz todos esses exemplos. Então, todos esses nossos conhecidos, esses nossos familiares, essas pessoas que hoje, neste dia de finados, estão refletindo sobre aquelas pessoas do seu coração, com quem conviveram, façam isso, mas pensem que eles realmente estão no mundo espiritual. Este é o plano de Deus para todos nós nos encontraremos lá. Este é o nosso futuro, esta é a nossa realidade, e que todos tenham este consolo e que todos eles entendam que está tudo dentro da programação divina, faz tudo parte desse grande processo maravilhoso de Deus. E a gente faz o que mais? A gente diz que nós estaremos na próxima semana com o programa Dimensão Espírita. Até lá!